Fala galera, beleza? Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o software AMPL, que é um software utilizado para modelar e resolver problemas de programação linear. E eu utilizo esse software nas minhas aulas de pesquisa operacional. Então eu resolvi fazer um tutorial bem rápido, passando pelas principais funções, para ajudar vocês a configurar o software e também fazer os primeiros modelos ali. A ideia do vídeo é que a gente passe por 4 momentos básicos aqui, de criar um novo modelo, aprender algumas instruções básicas de programação para eu conseguir inserir meu modelo no software, executar esse modelo e aprender a ler os resultados que ele me retorna. Ok? Então, antes da gente ver o exemplo, vamos para o AMPL. Essa aqui é a cara do software, bem simples. Então aqui à esquerda a gente tem a parte dos diretórios, onde vai ficar salvos os meus arquivos. Na parte central a gente tem o console, onde eu executo o programa. E na parte da direita aqui é onde eu vou escrever esse programa, onde eu vou escrever o modelo, né? Então a gente começa pelo básico, que é criando um arquivo novo. Para criar um arquivo novo eu posso ir lá no File, New File. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Eu sugiro que vocês coloquem um nome fácil de lembrar e fácil de escrever. Não pode ter espaço, não pode ter caractere especial. É um nome fácil de escrever porque a gente vai precisar escrever esse nome mais vezes para executar o modelo. Então eu sempre peço para os alunos escrever um nome pequeno, alguma coisa que ele não vai errar na hora de escrever. Então eu vou colocar aqui exemplo 1. A extensão é mod, .mod, é essa mesmo. E um ponto de atenção aqui é onde eu vou salvar esse arquivo. É muito importante que eu saiba onde eu estou salvando ele, a pasta que eu estou salvando, porque depois eu vou ter que abrir essa pasta ali no diretório do software. Então aqui eu sugiro sempre para os meus alunos salvarem esse primeiro arquivo, para a gente fazer esse aprendizado, sempre no desktop, que é fácil de achar, né? Então é isso que eu vou fazer com o meu também. Eu vou salvar esse arquivo direto lá no meu desktop, tá? Chamado ele de exemplo. Opa, estava escrito errado aqui. Exemplo 1. Finish, ok, está salvo. Parte importante aqui, na parte do diretório, né? É muito importante que o endereço que esteja aqui, ó, seja o endereço de fato da pasta que está salvo esse arquivo. Se eu tiver na pasta Ramos, que é a minha raiz aqui, que é o C, 2 pontos, por exemplo, eu tenho que ir lá dentro da pasta desktop, né? Então tem que dar 2 cliques nela, colocar esse endereço, tem que estar aparecendo aqui da pasta desktop, aí sim vai aparecer o meu arquivo, só assim ele vai conseguir ser executado, tá? Se ele não tiver na pasta desktop, por mais que eu salve e execute o arquivo, ele não vai conseguir rodar, tá? É importante que ele esteja aqui. Então eu peguei um exemplo aqui, um exemplo bem simples de programação linear, para a gente poder executar e modelar isso aí lá no AMPL. Então qual que é o exemplo aqui? Uma fábrica de móveis produz 2 modelos de sofá A e B. Eu tenho o modelo A, que fornece um lucro de 500 para cada unidade vendida e que requer um lote de pinos e um conjunto de ferragens para ser produzido. E eu também tenho o modelo B de sofá, que me gera um lucro de 750 por cada unidade e requer um lote de cedro e 2 conjuntos de ferragens para ser produzido. Eu ainda tenho como mais uma informação aqui que eu tenho estoque de 60 lotes de pinos, 50 lotes de cedro e 120 conjuntos de ferragens. A pergunta é: qual que deve ser meu esquema de produção, ou seja, quanto que eu tenho que produzir de cada unidade para que eu consiga maximizar esse lucro? Antes de eu começar a inserir esse modelo aqui, eu sempre recomendo a gente utilizar o comando reset, porque ele vai resetar todas as funções de memória, vai limpar todos os dados para que a gente não execute com nenhum resquício de outros modelos, né? Então, notem o seguinte, o comando reset, que eu acabei de inserir aqui, ele ficou roxinho, né? Se eu tivesse escrito ele errado, por exemplo, com 2 S, sei lá, iria ficar com a letra preta normal. Então, quando eu comando uma função do MPL, a gente sabe que ela existe aqui no programa porque ela fica negrito e lilás, assim, roxo, né? É importante, todas as linhas, todos os comandos, eles têm que finalizar com ponto e vírgula. Assim como a gente aprende lá em algoritmos, quando a gente programa em C++, por exemplo, né? O que eu sempre falo para os meus alunos quando a gente lê um problema de pesquisa operacional é a gente identificar 3 coisas. São elas: quais são as variáveis desse problema, qual que é a minha função objetivo e quais são as minhas restrições. Então vamos começar identificando as variáveis aqui. O que é variável nesse meu problema? Ora, o que vai variar aqui para eu gerar lucro ou não são os modelos de sofá que eu vou produzir. Então eu tenho 2 variáveis, modelo A de sofá e modelo B de sofá. Para eu criar uma variável no MPL, eu tenho um comando para isso, e chama-se var, que não é o var do futebol,
É o var de variável aqui, variable, né? Então, para eu criar uma variável no MPL, basta eu inserir o comando var, um espaço, eu vou dar um nome para essa variável, então eu vou chamar aqui de sofá A. É importante que a variável ela não pode ser só um número, ela tem que ter um caractere, uma letra, né? E mais uma coisa que eu preciso dar de informação para essa variável. A gente tem um problema de programação linear inteira, né? Porque eu quero saber quantos sofás eu tenho que produzir. A fábrica não vai produzir um sofá e meio ou um terço de sofá, ela vai produzir um sofá inteiro ou não vai produzir, né? Se eu criar a variável só com o nome dela, o programa vai entender, o MPL vai entender que essa variável ela vai receber números reais, que não é o nosso caso. A gente precisa que ela receba números inteiros e para isso eu tenho que avisar, eu tenho que informar o tipo de dado que eu vou inserir nessa variável. Para informar, eu vou então usar o comando var, vou inserir o nome dessa variável e por fim eu vou dizer que tipo de dado que eu vou colocar dentro dessa variável. Nesse nosso caso, como é números inteiros, eu vou usar o comando integer. Criei a minha variável, dei o nome para ela e disse qual que é o tipo. Fechou o comando, ponto e vírgula. Vou criar a segunda variável, que é o meu sofá B. Então, mesma dinâmica, o sofá B também é inteiro e vai ter um ponto e vírgula. Vou para a segunda parte, que é criar minha função objetivo. A minha pergunta ela é, qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro? Então, a minha função objetiva é uma função max. Cada unidade que eu fizer do sofá modelo A, eu ganho R$500, e cada unidade que eu fizer do modelo B, eu vou ganhar 750. E no MPL, como é que eu identifico que é uma função objetivo? Eu vou usar dois tipos de comando, que é o comando maximize ou minimize. Como eu quero maximizar o meu lucro, eu vou usar o max. Ele está esperando eu agora dar um nome para essa função objetivo, eu vou chamar de Z, posso chamar de Rodrigo, posso chamar do que eu quiser aqui. A, B, Z, X, né? Eu vou chamar de Z porque é normalmente o que a gente utiliza no modelo quando a gente faz na mão mesmo, né? Dei o nome para essa função, vou utilizar os dois pontos para agora sim colocar a equação da função objetivo. Então, eu tenho 500 vezes a quantidade de sofás A que eu fizer, mais 750 vezes a quantidade de sofás B que eu fizer. Fechou minha função objetivo? Ponto e vírgula. Agora eu vou para a terceira parte, que são as minhas restrições. Eu sei que o modelo A ele precisa de um lote de pinos e um conjunto de ferragens, e o modelo B precisa de um lote de cedro e 2 conjuntos de ferragens. A minha restrição aqui ela é basicamente de matéria-prima, né? Eu tenho uma quantidade máxima de pinos em estoque, uma quantidade máxima de cedro e uma quantidade máxima de ferragens. Então eu sei que eu tenho 60 lotes de pinos em estoque, e para o modelo A eu preciso de um lote de pinos, e para o modelo B, eu não utilizo pinos. E o MPL vai identificar que é uma restrição quando eu utilizo o comando subject to. Eu vou ter que dar um nome para essa restrição, eu vou chamar ela de R1, que é normalmente o que a gente utiliza também no modelo à mão. Utilizar os dois pontos para então escrever a equação dessa restrição. Então, no caso do pinos, só o sofá A utiliza o pinos. Então, cada unidade de sofá A que eu fizer, ela vai utilizar um lote de pinos. Eu não posso utilizar mais do que 60, que é o que eu tenho em estoque. Então, a quantidade de sofás A que eu fizer tem que ser menor ou igual a 60. Né? Ponto e vírgula, fechou a minha primeira restrição. No caso do cedro, apenas o modelo B utiliza cedro. Então, eu tenho que fazer uma restrição utilizando o comando subject to. Restrição número 2. A questão dos cedros, apenas o sofá B utiliza e o sofá B também utiliza um lote para cada unidade que ele faz. Então, a cada unidade que eu fizer do sofá B, eu vou utilizar um lote de cedro e ele não pode ultrapassar 50 lotes. Fechou com ponto e vírgula. Eu tenho uma outra restrição que é a quantidade de ferragens. Eu tenho 120 conjuntos de ferragens. O modelo A ele utiliza um conjunto para cada sofá produzido e o modelo B vai utilizar 2 conjuntos. Então nessa restrição, como que eu vou fazer ela? Eu vou utilizar o comando subject to, vai ser a minha terceira restrição. E nesse caso, para cada modelo de sofá A que eu faço, eu utilizo um conjunto de ferragens. A cada sofá B eu tenho que multiplicar por 2 aqui, né? E isso tudo, a soma do que eu utilizo tanto em A quanto em B, não pode ultrapassar, ou seja, tem que ser menor ou igual a 120. Eu tenho só as restrições de não negatividade agora, que eu também tenho que escrever. Então, subject to, a restrição 4. Eu tenho que garantir que o meu sofá não possa ser negativo, né? Então, o sofá tem que ser maior ou igual a 0.
E eu tenho que fazer também a restrição, mesma restrição para o sofá B, que vai ser minha R5. Sofá B tem que ser maior ou igual a 0. Agora eu tenho que configurar o programa para ele executar isso. Vou usar o comando option solver cplex. Depois de escolher o tipo de comando, eu vou mandar ele executar essa resolução, que é utilizando basicamente o comando solve. Esse é o comando para ele resolver o modelo. E por fim, se eu mandar ele resolver agora, mandar ele executar aqui no console, ele vai executar, só que não vai aparecer nada para mim, porque eu também tenho que pedir para o programa me mostrar os dados que ele está chegando de resultado. Para isso eu utilizo o comando display. O comando display ele vai me printar na tela, vai imprimir na tela o valor das variáveis que eu determinar. Nesse caso eu quero saber qual que vai ser o valor da função objetivo e qual que vai ser o valor que vai estar dentro de sofá A e sofá B. Então, para isso eu coloco display Z, uso vírgula simples aqui, né? Sofá A e sofá B. No final da sentença eu vou usar aí a ponto e vírgula. Fechou, o meu modelo é esse aqui. O que eu tenho que fazer agora, antes de mandar rodar, eu tenho que salvar. Notem que ele não está salvo porque ele tem um asterisco aqui, ó, na frente do nome. Tá? Então, se eu mandar ele executar agora, ele não vai executar nada, né? Porque eu não salvei ele ainda, desde o início da modelagem aqui. Tá? Então eu vou salvar ele aqui, nota que o asterisco já saiu, e agora eu vou executar. Para executar, eu vou aqui para o console e vou utilizar o comando include. Include o quê? Mais o nome do meu modelo, que é exemplo 1, está aqui, ponto .mod. E ponto e vírgula também. Dou um Enter, ele vai executar. Então aqui ele vai me dizer as interações que ele teve do cplex, né, e os resultados de cada variável aqui, ó. Então, o meu lucro máximo foi de R$ 52.500 nesse caso. Para eu ter esse lucro máximo, eu tenho que produzir 60 sofás do tipo A e 30 sofás do tipo B. É o que eu consigo produzir de acordo com as minhas restrições. Agora eu queria mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer aqui. Eu já vou dar as soluções para vocês. Então, por exemplo, a primeira coisa que acontece normalmente, o pessoal esquece de escrever o ponto .mod no exemplo. Então, se eu escrever o include exemplo, escrever o nome do arquivo, e não escrever o ponto .mod e der um Enter, ele não vai achar esse arquivo exemplo 1. Eu tenho que escrever o ponto .mod, né? Um outro detalhe também, se eu escrever qualquer coisa aqui que não seja um comando, alguma coisa assim, e der um Enter, ele vai ficar com esse ponto de interrogação aqui, ó. Como que eu resolvo esse ponto de interrogação? Ele fica com esse ponto de interrogação porque ele está esperando uma finalização dessa linha aqui, ó. Ele não entendeu nem o comando e como eu não dei nenhum ponto e vírgula aqui, ele também não entendeu que terminou essa linha. Então, para eu tirar esse ponto de interrogação aqui, basta que eu dê um ponto e vírgula e dê um Enter. Ele vai voltar para o console original, aguardando um comando, uma função que ele entenda. Então, se eu der de novo aqui, ó, include exemplo 1.mod, ele vai executar novamente. Então, gente, essa era a ideia do vídeo, um tutorial bem rápido sobre o MPL, funções de como criar um arquivo, executá-lo, ler essas informações. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê nas próximas aí. Valeu!